gente, tudo bem com vocês? Demorei, mas cheguei para vir falar um pouquinho sobre a minha experiência no concurso do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que inclusive eu soltei um vlog para vocês contando como foi minha experiência de viagem, eu saindo de Votuporanga, indo para Jundiaí, São Paulo, Porto Alegre, enfim, mostrei tudo no vlogzinho para vocês. E hoje eu venho tirar algumas dúvidas, né, do pessoal de como é que foi a prova, como é que foi a questão de acessibilidade, enfim, tirar algumas dúvidas gerais mesmo para quem tem curiosidade e vontade, né, de prestar esses concursos. No meu caso, eu sou do interior de São Paulo, moro a 500 quilômetros de São Paulo, e eu tenho uma namorada que mora em Jundiaí e fica a 1 hora de São Paulo. Então eu optei por ir até Jundiaí. De lá a gente foi para São Paulo mesmo, a gente foi de Jundiaí a São Paulo de carro e de São Paulo a Porto Alegre nós fomos de avião. Nesse período aí a gente optou por estar chegando um pouco antes da data do concurso, que o concurso era num domingo, a gente chegou lá numa sexta, para dar tempo de se organizar, ver questão de local de prova, enfim, para não chegar cansada para prestar a prova, e foi a melhor coisa que a gente fez. Lá no concurso em si, questão de acessibilidade, foi em uma faculdade de Porto Alegre. A faculdade tinha elevador, tinha escada, só que para subir, como tava um fluxo muito grande de pessoas, eu pedi para que o Felipe me acompanhasse nas escadas, porque eu fiquei com muito medo de andar de elevador, que na verdade tem um pouco de fobia ali de elevador. Então, no domingo, assim, a gente tava abarrotado de gente pra fazer essa prova. Então, ele me levou até a minha sala. Foi uma sala exclusiva só pra mim, no terceiro andar. Então, a gente andou um pouquinho ali pelas escadas, mas foi uma opção minha, porque o elevador tava funcionando, tava tudo certinho. E nessa sala, a fiscal que ficou comigo na prova foi super, assim, solista, super atenciosa, me ajudou bastante ali em questão de se oferecer para me levar até o banheiro se eu precisasse, se ofereceu para que me levasse até o bebedouro caso eu precisasse. Nesse sentido, assim, me orientou em questão de tempo de prova, né, conforme coloca aquelas coisas na lousa, ela me avisou, ó, já deu tanto tempo de prova, não só colocar na lousa, mas também falar, porque na lousa eu não enxergo. A prova em si veio em fonte ampliada, como eu solicitei na fonte Arial 16, veio na fonte ampliada. Eu tive, assim, bastante dificuldade em realizar a prova por conta da minha própria visão. Foi muito cansaço, eram 60 questões objetivas e ainda tinha uma redação. Eu optei por começar pela redação, porque assim eu já saberia administrar melhor meu tempo com as questões objetivas. E eu tenho mais facilidade com questão de redação, escrita. Só que o tema estava bem difícil, como eu contei pra vocês no vlog, foi um tema chamado divisão pessoal, que na verdade eles colocaram alguns versos de algum poema lá, não lembro qual, e eu tinha que escrever uma redação sobre aquilo. Então ficou um tema muito em aberto. Eu puxei mais pro lado filosófico da coisa, um lado muito mais subjetivo, não puxei praticamente nada pro direito, mas sim pro direito das pessoas com deficiência. Não sei se eu fui bem, gente, de verdade. É eliminatória a questão da redação. Então eu optei por começar com ela porque minha cabeça já tava fresca, então eu já começava logo ali de cara e é isso. Nas questões objetivas, eu realizei a prova, só que minha visão, mesmo com fonte ampliada, ainda cansa muito, começa a embaçar, começa a ficar, tipo, muito ruim de ler. E aí, eu tinha um gabarito ampliado, então eu simplesmente tinha lá, por exemplo, a questão número 1 e um espacinho para eu escrever, por exemplo, A, B, C ou D. E aí, eu preenchi todo esse gabarito, faltando, tipo, 10 minutos para encerrar a prova, eu avisei a fiscal. E aí a fiscal falou que eu teria que passar pro gabarito com aquelas bolinhas e que eu não poderia levar o caderno de questões pra casa. E eu achei o cúmulo do absurdo não poder levar meu caderno de questões pra minha casa. Mas tudo bem, questão da banca, né? Eu falei, olha, eu não consigo passar porque o gabarito em si, né, o oficial não veio ampliado, eu não consigo. Aí elas gravaram, editando, né, a minha resposta A, B, C ou D, e a fiscal ia passando para gabarito oficial, né? Primeiro fez a lápis, depois fez a caneta, conferindo tudo. Foi bom nisso, porque, tipo, gente, eu não ia conseguir finalizar minha prova
se eu tivesse que eu passar ali pro gabarito oficial, porque, tipo, era muito trabalhoso, entendeu? Muito mesmo, muito pequenininho, mas graças a Deus eu tive essa ajuda aí de ter a gravação e digitando e ela passando pra mim. Só que em questão de acessibilidade, eu tô pensando que para os próximos concursos e provas que eu vou prestar, exceto da OAB que já tá solicitado, tô pensando seriamente em pedir um ledor de prova, que é uma pessoa que vai ler a prova todinha pra mim. E eu queria saber se vocês já fizeram isso de, tipo, pedir alguma pessoa ler pra vocês, porque realmente a fonte, mesmo ampliada, não tá sendo suficiente pra mim. Depois o Felipe pôde ir até lá em cima me buscar quando eu tava finalizando, sabe? Eu pedi pra alguém avisar ele que ele tava lá embaixo de um prédio me esperando, subi lá em cima pra me buscar. Ele foi, a gente desceu de elevador, tudo tranquilo. Foram 5 horas de prova, porque eu consegui 1 hora mais de acréscimo, né? Eram 4 horas, mas a minha quinta hora de acréscimo foram 5 horas. Extremamente cansativo, mas pelo menos dessa vez eu não tive enxaqueca ocular, nem dor de cabeça. Foi tudo bem, assim, fisicamente comigo, graças a Deus. Somente vista cansada mesmo, mas eu acredito que isso não tem muito o que fazer, né? Em relação a conteúdo de prova, gente, eu já comentei um pouquinho com vocês lá no vlog. Eu fui muito bem em relação a português e raciocínio lógico matemático. O raciocínio lógico me surpreendeu, porque eu não sou boa em matemática, gente. Eu sou razoável. Mas o raciocínio lógico, maior parte das questões era raciocínio lógico e não matemática. Eu corrigi o gabarito, né? E eu fui ver realmente as que eu, na prova, tive mais dificuldade, eu errei boa parte. E a matéria, assim, que eu fiquei mais, assim, foi questão de legislação específica, principalmente ali em relação a decoreba, gente. Eu achei que tava muito, muito decoreba a parte de administrativo, LGBT. Não caiu nada do Estatuto da Pessoa com Deficiência, pelo menos, assim, nada que eu consegui distinguir, que eu olhei na questão e falei, nossa, isso daqui é uma questão de pessoa com deficiência. Eu não achei. E questão de direito do trabalho, processo do trabalho, eu achei que estava muito mais difícil do que a prova da OAB, porque eu achei muito decoreba, uns prazos, assim, umas coisinhas muito pequenininhas, assim, em relação a todo o conteúdo amplo que a gente tem, sabe? Eles foram coisas muito, muito específicas mesmo. Então, assim, eu senti uma certa dificuldade, eu achei que o nível da prova estava bem alto. No geral, eu acertei 60% da prova, 60 questões e eu acertei 36. Eu vendo outras pessoas no YouTube, não fui bem, porque eu vi gente que acertou, tipo, coisa de 54. Tipo assim, que acertou muito mais. Só que assim, eu tenho esperança, né? Como eu tenho a cota de PCD, talvez isso me dê uma alavancada. E eles têm um prazo aí de 2 anos pra estar chamando todo mundo. Esperança é a última que morre, né? Então, assim, gente, eu realmente espero que tenha ido bem, porque é uma esperança, né? O TRT é um ótimo concurso, o salário inicial para analista é 12.500. E eu, se tiver oportunidade, eu vou sim me mudar para Porto Alegre, fazer lá o concurso, tipo, acontecer, né? Valer a pena todo esse esforço que eu fiz. Porque é um concurso federal, então se por um acaso eu quiser futuramente pedir transferência para o estado de São Paulo, que é onde eu nasci, cresci e moro até hoje, posso, né? E vamos ver como é que vai ser. Espero ir bem. Quando tiver mais concursos, eu pretendo ir testando e prestando. Não sei se vou prestar os próximos do TRT, provavelmente não, porque nenhum é do estado de São Paulo. E atualmente estou desempregada, então fica muito difícil a questão de me locomover, transporte, dinheiro para tudo isso, né? Então, meu foco nesse instante agora é passar na OAB, vou estudar por conta mesmo e tentar achar um trabalho CLT para bancar todos os concursos que eu pretendo prestar. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês, alguém que tá me assistindo prestou esse concurso, o que vocês acharam da prova, se vocês fizeram técnico, analista, se vocês acharam que tava fácil, redação, questões, o que vocês tiveram mais dificuldade e compartilhar experiências de acessibilidade, caso vocês não tenham prestado essa prova específica do TRT, se vocês têm alguma dica pra mim em questão de ledor de prova e etc. Muito obrigada a todo
todo mundo que me acompanhou aqui. Eu sei que às vezes eu falo um pouco devagar, mas é porque é o meu jeitinho, né, de não atropelar tudo que eu falo, porque às vezes eu começo a pensar muito rápido e falar rápido e eu começo a embolar tudo e não fica legal, então eu tentei dar uma desacelerada nos vídeos, mas eu já recebi feedback pra eu acelerar um pouquinho, né, minha fala nos vídeos. Então vamos deixando aqui, gente, pra eu ir me adequando ao que vocês acham, que vocês gostam, porque o conteúdo é pra vocês. Tá bom, é isso, falei demais e até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!